Olá a todas e a todos, cá estamos para mais uma conversa aqui no Paulo Mau Anjos, substack.com. Hoje convidei o Jaime Pinho, para muitos o professor Jaime Pinho, velho conhecido de muitos alunos e ex-alunos tubalenses, hoje creio que já reformado do ensino, mas ainda com a frescura com que lhe conhecemos, quando fomos alunos deles. Eu fui um dos alunos deles. E convidei o Jaime Pinho porquê? Porque o Jaime Pinho é um dos primeiros subscritores de uma petição que está a correr, que já recolheu cerca de 11.700 assinaturas, uma petição cujo objetivo é ser discutida na Assembleia da República, sobre a comenda e sobre a intenção dos proprietários da herdade da comenda de, para simplificar, privatizar 5 praias que dizem estar dentro dos limites da propriedade. Jaime Pinho, muito obrigado por teres aceitado o meu convite. Obrigado. O que é esta petição, afinal? Esta petição é um desafio à população de Setúbal e quem quiser para que, de uma vez, frontalmente, nós consigamos travar esta ofensiva sem precedentes dos novos donos da Herdade da Comenda. A Herdade da Comenda já teve muitos donos ao longo do tempo, ao longo dos séculos. A Herdade da Comenda, se calhar, começou por ser uma parte dos domínios da Ordem de Santiago, que ia de Palmela até Mértola, praticamente, passando por Santiago, etc. Mas depois, com o evoluir dos tempos e da história, esta incrível propriedade entre Palmela e Mértola acabou por ter várias reviravoltas e às tantas, no século XIX, temos uma série de proprietários, donos de várias partes da Serra da Arrábida. E chegamos ao nosso tempo, espero que me estejam a ouvir, apesar de todo Sim, ouvimos em ensino técnico, chegamos ao nosso tempo e chegamos ao 25 de Abril. E o 25 de Abril é uma data decisiva. Porquê? Porque o 25 de Abril vem criar o Parque Natural da Arrábida, vem reconhecer que a Serra da Arrábida e as serras adjacentes têm uma riqueza extraordinária e que deve ser promovida, deve ser acarinhada, deve ser protegida e deve ser um parque natural. É criado em 1976, fruto da Revolução do 25 de Abril e dos tempos de libertação que nós todos e todas vivemos, tempos em que a escolaridade e a cultura se abre e passa a ser democrática, muito mais democrática, e rapidamente as pessoas, os cientistas, o povo de Setúbal começa a reconhecer que estamos perante uma joia, uma pérola da natureza, que é o Parque Natural da Arrábida, e, portanto, começa uma situação em que o parque é público no sentido em que é gerido pelo Estado, a gestão é pública, mas depois há uma série de proprietários. 2 grandes proprietários, é a Cécil, que continua a devastar a serra, e outro é a Herdade da Comenda, que é precisamente estes 600 hectares entre a cidade de Setúbal e para aí a Estrada da Rasca, mais ou menos, e entre o mar, a beira-mar, e a Estrada de Azeitão, mais ou menos. Sim, mas o que é certo, Jaime, é que durante muitos anos os proprietários da Herdade da Comenda, os anteriores proprietários da Herdade da Comenda, creio que os mais recentes terá sido o Xavier de Lima e os seus herdeiros, nunca colidiram de frente com as populações. Houve um episódio já neste século relacionado com uma ponte que a Junta de Freguesia da Anunciada, então, que hoje faz parte da União de Freguesias de Setúbal, terá colocado e terá havido ali algumas divergências e até também, creio que com o programa Polis, mas nunca houve nada desta escala. Já houve a tentativa de fechar, concretizou-se o encerramento do Parque de Comendas e agora há uma tentativa de privatização. Como é que avalias esta escalada, vá lá, por assim dizer, na tentativa de privatizar aquilo que por lei é público e por natureza também é público? É, digamos, fruto do tempo. Repara uma coisa, o proprietário anterior, o Xavier de Lima, chegou a ter um projeto, por exemplo, para fazer uma espécie de um resort de luxo ali precisamente do lado direito da Ponte da Comenda.
quando se vai de Setúbal para a Figueirinha, se atravessa a ponte, do lado esquerdo temos o Parque de Merendas e mais abaixo o Estuário do Sado, onde a Ribeira vai desaguar, e do lado direito temos uma pequena planície que é atravessada por essa mesma Ribeira, e chegou a haver um plano altamente destrutivo do Xavier de Lima para se apoderar, arrasar aquilo tudo e alterar a natureza naquele ponto. Só que isso nunca foi por diante. Não foi por diante, e uma das razões é que nessa altura, a seguir ao 25 de Abril, a seguir a 76, à criação do Parque Natural da Rábida, havia um diretor do Parque Natural da Rábida. Hoje não há Parque Natural da Rábida como havia antes, porque não há um diretor. O diretor do Parque Natural da Rábida é diretor, salvo erro, de mais 4 ou 5 parques e reservas naturais. Há quem diga que o diretor do Parque Natural da Rábida, por muitas boas intenções que tenha, é aquilo que alguns chamam um diretor de autoestrada. Ele passa a vida, coitado, na melhor das hipóteses, a viajar e não consegue. E, portanto, assim como também não há um diretor da Reserva Natural do Estuário do Sado. Que é o mesmo. E, portanto, isto, digamos, segue um roteiro, e o roteiro tem a ver com o tal desmantelamento do Estado. O Estado está a ser desmantelado por dentro, não há rei nem roque, não há fiscais, não há funcionários do Parque Natural da Rábida, e permite esta coisa extraordinária. É que os novos donos da comenda, a tal família milionária dos Mirpuri, começou a vedar trilhos e a pôr redes e vedações completamente ilegais, onde lhes apeteceu, impedindo as pessoas de circular, impedindo as escolas de fazerem visitas de estudo, impedindo os carros, por exemplo, no caminho municipal 1056, que liga o Parque de Merendas à Estrada Nacional 10, fez um corredor de redes de arame farpado absolutamente ilegal. Nós estamos dentro de um parque natural, não pode haver arames farpados. As redes não podem chegar ao chão, porque os animais, algumas espécies, têm o direito e necessidade de circular e não podem estar fechados e enjaulados dentro de redes, e, portanto, tudo isto é ilegal, mas tudo isto é feito com uma total impunidade, porque os novos donos da comenda contam com a inação do Estado, o desmantelamento do Estado pelo interior, ou seja, a vitória do neoliberalismo tem a ver com isto, abriu as portas à selvageria. Jaime, no entanto, a APA, a Agência Portuguesa do Ambiente e o Ministério Público estão na contestação da ação que os proprietários de herdado puseram em tribunal para reclamar a propriedade das praias. Portanto, temos o Estado, neste caso, empenhado. Certo, mas isso empenhado, enfim, isso é na parte mais brutal e mais arrogante e mais atrevida da ofensiva e da agressão que estes novos donos da comenda estão a fazer, que é, eles reclamam a areia, coisa que nunca tinha acontecido em Portugal. Há aqui uma diferença que eu gostaria que comentasses, e que tem a ver com o facto de, se o Ministério Público e a Agência Portuguesa de Ambiente estão envolvidos na contestação da ação, ao contrário do que aconteceu a partir de 2021, princípio de 2022, a Câmara Municipal neste momento não está envolvida nessa contestação. Não está envolvida na contestação, mas está profundamente envolvida na estratégia da família Mirpuri. A família Mirpuri percebeu que... O que não aconteceu no passado. No passado nós não sabemos bem, porque repara, Paulo, no passado nós sabemos a história recente das últimas décadas de Câmara de Setúbal. Nós tivemos autarcas, por exemplo, da CDU, que depois abandonaram a CDU. Um já está no PS, a Presidente Dores Meira abandonou a CDU, já está mais para o lado do PSD. Eu sou uma parte interessada nessa discussão, é verdade. Há toda... dizer que a partir de 2021 a Câmara, a partir de 2022, melhor dito, a Câmara teve uma intervenção muito direta na recuperação, por exemplo, do Parque de Merendas da Comenda, e há toda uma série de ações relacionadas com o caminho municipal que referiste, e tanto que assim é que depois a Agência Portuguesa do Ambiente fez um protocolo com a Câmara, em que se reconhece que as margens da Ribeira da Ajuda fazem parte do domínio público hídrico, e fez um protocolo com a Câmara para a Câmara gerir
aquele espaço. Muito Portanto, bem. Mas há um envolvimento direto. A questão que eu te coloco é... Sim, mas qual é a comparação para que fazes? fecharmos essa parte, na altura eu estive lá, contribuí também modestamente, e também no tribunal como primeiro subscritor da tal ação popular que pressionou as autoridades e a Câmara, que neste caso da vedação com grades de ferro atuou finalmente para regozijo da população, mas há toda uma série de vedações, nomeadamente ao longo desse caminho municipal, repara, o nome, caminho municipal. A Câmara devia lá ter ido pura e simplesmente e derrubado aquelas vedações porque são ilegais. Até diziam na altura que a Câmara nem tinha autorizado. A Câmara não podia autorizar. Jaime, quem decide da legalidade são os tribunais, não são as câmaras municipais. Mas é que se não há, mas é que depois há os factos consumados. É que se eu fizer uma coisa numa propriedade de um vizinho e se o vizinho não se mexer para reverter a situação e para me tirar de lá, aquilo fica assim. A Câmara, julgo eu, teria muito mais capacidade para atuar do que atuou. Mas ok, fez uma coisa essencial, que foi ajudar-nos a libertar o Parque de Merendas da Cometa, e isso foi extraordinário. Voltamos então atrás à petição, a petição que eu vou aqui tentar partilhar. A petição, a imagem da petição que está por aqui, assim que eu consiga, que era para podermos ver o que é que está em causa. Deixa-me aqui ver se eu consigo encontrar isto. Não é esta parte ainda. É esta parte, acho eu. Não estou a conseguir. Peço desculpa, mas não estou a conseguir. Pronto, o que eu queria dizer era que a petição tem por finalidade levar a Assembleia a discutir este assunto e que as várias forças políticas tomem posição. A questão que eu coloco é, então, mas o objeto da petição esgota-se aí, vai a plenário, é discutido, cada um diz o que tem a dizer, e a seguir, o que é que acontece? A seguir, não, nós antes de o a seguir vamos ver qual é o posicionamento das várias forças políticas, e nós já temos o indício do que se está a passar na Câmara de Setúbal, dentro da Câmara Municipal de Setúbal, porque a nossa percepção, a minha convicção é de que os donos da Comenda se convenceram de que têm uns aliados seguros e firmes dentro da Câmara Municipal, que é o grupo da Presidente da Câmara e o Chega. Não sei se me conseguem ouvir, porque verifico... Estamos a ouvir. E ver, não sei, ok. Portanto, como se vem confirmando nos últimos episódios camarários, o último dos quais foi a Assembleia Municipal da quinta-feira passada, o Chega e o grupo, digamos, da Presidente Dores Meira são claramente contra as pretensões populares e, aliás, dos outros partidos políticos todos, de que se esclareça que as praias são públicas e que a herdade da Comenda não deve insistir, não deve atrever-se a provocar a população setubalense. Para quem não esteve nessa Assembleia Municipal, que acredito que é a esmagadora maioria das pessoas, eu não assisti, o que é que se passou nessa Assembleia Municipal? Nessa Assembleia Municipal, porque veio a público, é que houve uma votação em que se confirmou aquilo que já tínhamos visto em situações anteriores, é que o Chega forma uma maioria na Câmara, não na Assembleia Municipal, mas na Câmara, forma uma maioria que lhes permite proteger a família Mirpuri, os seus projetos imobiliários, a sua apropriação, o seu abocanhamento da totalidade da área de 600 hectares que são propriedade da herdade da Comenda e, portanto, a Câmara está a colaborar descaradamente com o apoio do Chega para a estratégia da família Mirpuri, que eu dou dois aspectos dessa estratégia e que são flagrantes. Um é o encerramento completamente abusivo e inexplicável do tal caminho 1056, que é aquela estradinha que começa no Parque de Merendas e que tem 2 km e pouco e que vai ligar à Estrada Nacional 10, uma estrada fantástica para passeios a pé e inclusive dava para passar de automóvel, que está absolutamente bloqueada,
que não se pode entrar, quer dizer, pode-se entrar, mas não pode entrar veículos do lado da Estrada Nacional 10, nem pessoas podem entrar, dificilmente conseguem entrar. Mas quando nós lá entramos, podemos circular e digamos, circular livremente e não há nenhum obstáculo. Não sei se me estou a fazer ouvir, porque eu não vejo a imagem, mas se me disseste está tudo ok. Nós estamos a ver. Ok, eu não estou a ouvir. Ok, eu passei lá muito recentemente com um grupo de pessoas de Setúbal, aliás, professores de Educação Física, que costumávamos fazer esses percursos a pé, indo do Viso até à Herdade da Comenda, atravessando a Herdade da Comenda, etc., passámos por lá e verificámos que aquela história que nos andam a contar de que a tempestade Christine deixou tudo devastado e que não se pode circular, isso é mentira. Essa estrada municipal, reparem no escândalo, uma estrada municipal está fechada, não tendo nenhum problema na circulação, para fazer a vontade à família Mirpuri, que, viemos agora a saber na semana passada, tem um processo em tribunal em que reivindica que aquela estrada municipal também é deles. E, portanto, aqui, quer dizer, a Câmara é mais papista que o Papa. Ainda o Tribunal não decidiu nada, ainda não se pronunciou, ainda não foram ouvidas as entidades que têm de ser ouvidas, e a Câmara já está a oferecer de mão beijada esse caminho municipal à família Mirpuri. E atenção, este caminho municipal tem uma característica que nos deixa extremamente preocupados. É que este caminho municipal vai ao longo da tal Ribeira da Ajuda, que vem desaguar ao Parque de Merendas da Comenda, e é precisamente ali na margem dessa ribeirazinha, ao longo do caminhozinho municipal 1056, que o Xavier de Lima pensou fazer ali um resort, um grande empreendimento, e, portanto, nós desconfiamos que os novos donos acham que é chegada a hora de passar por cima de toda a folha, de tomar conta selvaticamente da natureza que é de todos e do parque natural que devia ser protegido, e é protegido por lei, mas não está a ser protegido por quem o devia proteger, e, portanto, eles sentem-se livres para fazer tudo o que querem impunemente, e só a população mobilizada os vai conseguir fazer parar, e é isso que nós começamos a fazer no dia 21 de junho, e vamos repetir no dia 19 de julho, porque no dia 19 de julho... Falta aqui dizer uma coisa que eu ainda não disse, é que, e creio que é importante dizer isto antes de continuares. A petição é promovida pelo Bloco de Esquerda. O Jaime Pinho é dirigente, conselheiro do Bloco de Esquerda. Mas, a propósito disto, queria também colocar uma questão, e já vamos continuar a falar das datas e das ações previstas. O Bloco já promoveu uma marcha, creio que foi o Bloco que promoveu. Não. Não foi o Bloco, então pronto. Não. Gente ligada. Eu vou explicar que isso é muito importante, porque nós, no princípio de junho, promovemos sim um debate público, uma conversa pública ali à beira-mar. Esta marcha, a marcha mais recente. Mas espera aí, que isto aqui é muito importante. Nessa conversa pública, o que o Bloco de Esquerda fez foi uma coisa que é muito importante: é que nós convidámos associações e pessoas e ambientalistas até conhecidos para trocarmos umas ideias e fazermos o ponto da situação. Ou seja, o Bloco de Esquerda tem esta característica muito simples, é que nós confiamos nas associações ambientalistas e reconhecemos que, por exemplo, a Dunas Livres, o Reabrir a Galé, o Tirem as Mãos do Litoral Alentejano, são associações que deram e continuam a dar uma luta fundamental aos projetos imobiliários que se estende ao longo da costa da Troia até Melides e daí para baixo, e, portanto, essas associações que são a única fonte de esperança, as únicas entidades corajosas que tiveram capacidade para combater, para proteger as dunas enquanto elas eram selvaticamente arrasadas, com a cumplicidade do poder central e de muitos autarcas da região, nós convidamos essas associações para virem aqui explicar o que é que poderia acontecer na Rábida. E o que é que nós aprendemos? Aprendemos que na Troia tudo foi feito meticulosamente preparado, ou seja, foi feito um projeto, um plano de desabituação das pessoas. As pessoas tinham que se desabituar de ir para a Troia e conseguiram parcialmente.
conseguiram vedar, fazer um muro praticamente ao longo de toda a estrada que vai para a comporta, para as pessoas não terem noção do que é que se passava lá por trás desse muro. Mas voltemos à comenda, Jaime. E agora, quando nós voltamos para a comenda, nós vemos que o plano de desabituação da população de Setúbal relativamente à Serra da Rábida está em curso. Querem que as pessoas de Setúbal se desabituem de ir para a Serra da Rábida, que se desabituem de ir para o Parque de Merendas e para o Alto da Serra. E isso tem a ver com o tal a Rábida sem carros, que eu também quero falar a seguir. A questão que eu queria colocar era a seguinte. A marcha, já vimos que, pronto, tem gente ligada ao Bloco e também seguramente a outras forças políticas, e não só. E outras forças políticas e associações, que é diferente. E associações, a questão que eu te queria colocar é, nesta semana houve também uma ação do PCP, ali na Praça do Bocage, que também para contestar esta situação, também houve uma moção apresentada na reunião de Câmara da passada quarta-feira. A questão que eu, não sei se o Partido Socialista já tomou alguma posição mais concreta, creio que não. A questão que eu colocava é se não fará sentido uma convergência de forças na contestação desta pretensão da família. Acho fundamental. Acho fundamental, acho urgente uma convergência de forças, claro, é evidente. É disso que estamos. Como dirigente do Bloco de Esquerda, que vai estar à espera. É disso que estamos à espera. Agora, também sabemos que uma convergência também se faz respeitando as diversas maneiras de ver as questões. E, de facto, o Bloco, repito, tem esta característica, esta vantagem, que eu acho que é uma vantagem, é que nós temos uma relação de profundo respeito e confiança mútua com as associações ambientalistas que lutam aqui na zona de Setúbal e na zona de Troia, muitas vezes contra câmaras e contra forças políticas que estão em câmaras, e nós sabemos que uma coisa são certos autarcas que fazem, digamos, conivências e fazem favores a multinacionais e a bilionários, e depois sabemos que as pessoas em geral de Setúbal, das várias forças políticas, praticamente todas as forças políticas, é o que eu estou a verificar, estão unidas na recusa desta coisa inaceitável, inimaginável, que é o pessoal de Setúbal ter duas zonas de praia fantásticas, uma do outro lado do rio, ali mesmo à nossa vista, e outra aqui ao nosso lado, junto à cidade, daqui até ao Parque de Merendas da Comenda, até ao Palácio da Comenda, e estas praias do outro lado do rio e as praias até ao Palácio da Comenda querem roubar. E, portanto, eu acho que é muito fácil de compreender que a população de Setúbal está cada vez mais consciente, cada vez mais unida, e que nós vamos, de facto, conseguir travar estes projetos absolutamente... Podemos então dizer que o Bloco tem as portas abertas para a convergência. Quer dizer, o Bloco não tem portas abertas. As pessoas e as organizações e associações e partidos políticos é que devem, de facto, mexer-se, movimentar-se, para que a gente consiga um movimento tão amplo que os donos da Comenda percebam que não lhes vale de nada terem aliados dentro da Câmara, porque fora da Câmara está o povo de Setúbal e os aliados que eles têm dentro da Câmara não foram eleitos para nos roubar as praias. Muito bem, Jaime, disseste que querias falar do Arrábida Sem Carros. Digo-te já à partida que sou um defensor do Arrábida Sem Carros, não naturalmente nas atuais circunstâncias, mas nas circunstâncias originais em que o programa foi criado. Posso explicar as razões, mas não sou eu quem está aqui para ser entrevistado, és tu. Querias falar sobre o programa Arrábida Sem Carros? Exatamente. Vamos a isso. Exatamente. Mas que fique, portanto, só repetir que no dia 19 de julho, domingo, daqui só para 3 semanas, vai haver então uma nova marcha com um piquenique no Parque de Merendas da Comenda. Partimos de Setúbal outra vez às 10 horas. Vamos ter coisas inovadoras, mas isso será informado lá mais para diante. Agora, sobre o Arrábida Sem Carros, é evidente que eu sempre achei que o Arrábida Sem Carros era uma ótima ideia. E verifiquei nos últimos anos que a coisa funcionava mais ou menos bem. Parecia-me. Eu que não tenho carro e que vou geralmente de autocarro, e às vezes até fui de carro com pessoas amigas, pareceu-me perfeito, quase perfeito, e pareceu ótimo. E quando foi anunciado que a Arrábida Sem Carros, para a época balnear de 4 de junho a 15 de setembro deste ano, 2026, iria repetir-se, eu achei natural,
Só que, quando eu comecei a ler o regulamento do Rádio Sem Carros de 2026, eu reparei que havia uma diferença que muitas pessoas nem se aperceberam, que era uma diferença que até era justificada. Porque quem ler aquelas, salvo 42 páginas por aí, do regulamento do Rádio Sem Carros 2026, vai reparar numa coisa engraçada. É que praticamente em todas as páginas diz que a tempestade Christine deixou tudo devastado. Deixou devastado a serra, deixou devastado os caminhos, deixou devastado o caminho municipal 1056, deixou devastado o acesso ao Parque de Merendes, deixou devastado o acesso ao Alto da Serra, etc. Só que 4, 5, 6 meses depois da tempestade de Christine, nós começamos a desconfiar. Então, mas o que é que a Câmara andou a fazer? E quando nós fizemos a caminhada de dia 21 de junho de Setúbal para o Parque das Merendes, constatamos uma coisa: não há devastação nenhuma. Isso é tudo mentira. Tudo o que foi devastado, e neste troço nem foi grande coisa. Árvores terão caído, certamente, mas não há praticamente arribas de rochosas daqui até à Comenda. Isso é tudo uma mentira, isso é tudo um mito que foi criado. Portanto, daqui até à Comenda não há encostas muito problemáticas. Daqui até à Comenda, a única coisa que de facto aconteceu foi que, logo a seguir ao restaurante da Restinguinha, uns 40 centímetros do passeio. Portanto, nós temos a estrada com 2 faixas de rodagem e depois temos aquele passeio onde as pessoas vão para Albarcal, para a Praia de Albarcal a pé, que tem um chão assim mais... Nós não conhecemos o estado daquilo. E, portanto, conhecemos o estado daquilo que está lá certo, para baixo. De acordo. Nós somos engenheiros civis. Certo, mas quando eu lá passo, eu vejo que o que caiu de facto, que se derrubou um bocadinho, resvalou um bocadinho para aí abaixo, foram 40 centímetros do passeio, que tem para aí 2 metros de largura. Eu não sou, certo, eu não sou engenheiro civil, nem de geologia, até acredito que haja problemas, mas... Reparem, os carros e os caminhões, os autocarros e os convidados que vão para as festas dos milionários do Palácio da Comenda passam por lá todos os dias. E os autocarros com crianças de infantários passam por lá todos os dias. A estrada está estrangulada, há só uma faixa de rodagem. Ok, então o que é que eu defendo para este ano? Eu defendo que admito que aqueles 40 centímetros de passeio que resvalaram esconderão um problema grave mais extenso. Ok, admito isso, que é a única coisa. Se isto é uma fraude completa, eu admito isso. Então, este ano, o que eu defendo é basicamente o seguinte: a barreira dos automóveis, ou seja, o condicionamento automóvel, deve ser recolocado onde ele estava nos anos anteriores. Ou seja, deve ser retirada a barreira à saída da cidade de Setúbal e deve ser deslocada para o sítio onde sempre esteve, que é ali no cruzamento de acesso com a estrada da Rasca. Portanto, ali junto à Cécil é que havia esse condicionamento. Portanto, essa barreira deve ser deslocada e reposta no sítio original do Arrábida Sem Carros, o que permite 2 coisas muito importantes. Sim, temos notícia que os habitantes da Rasca também têm que dar... É que as pessoas vão para o Parque de Merendas, porque as pessoas só vão fazer o piquenique se forem com o carro com as suas coisas de um piquenique. Não vão num autocarro eventualmente apinhado e com crianças e com pessoas mais velhotes, que às vezes nem têm dificuldade em mover-se, não vão com as suas coisas num autocarro. Um piquenique no Parque de Merendas exige que as pessoas se desloquem de carro e que as pessoas consigam chegar e passear pelo alto da Serra da Arrábida, coisa que atualmente está extremamente dificultada, obriga-se as pessoas a irem pela estrada de Azeitão, tipo um castigo. Só quem vai para o Palácio da Comenda, para as tais festas milionárias, ou quem tem reserva no restaurante da Figueirinha, é que pode passar com o seu automóvel. Aliás, eu acho que as pessoas que vão para as festas milionárias no Palácio da Comenda devem ir de autocarro, porque senão isto é tudo uma treta. Então é preciso preservar o ambiente e eles vão com os carros. Há cidadãos de primeira e de segunda, é isso. E, portanto, este ano, excepcionalmente, eu defendo que, enquanto o tal resvalamento do passeio ali junto à Restinguinha, que levou a Câmara a meter uns blocos de cimento e a só permitir passagem por um lado, não é? Por uma faixa de rodagem. Então, ok. Então, este ano, os automóveis devem circular só no sentido Setúbal, Parque de Merendas,
só nesse sentido, e depois vir à volta pela Nacional 10, só um sentido, enquanto a Câmara não repara esse deslizamento, que aliás é estranho. Então uma Câmara como a Câmara de Setúbal não consegue reparar um deslizamento de terras ao fim de meses. Ouçam, a tempestade É preciso provocou o recordar. colapso de uma autoestrada em Coimbra e de uma ponte que exigiu uma obra de engenharia brutal que foi feita em poucos dias. Então a Câmara de Setúbal, que se gaba de que a anterior não fazia nada, que eram os incompetentes. Eu não resisto a recordar que há um vídeo da atual Presidente de Câmara, enquanto candidata, em abril de 2025, em que dizia que a partir de outubro, quando ela ganhasse as eleições, que veio a ganhar, que iríamos ouvir falar do rochedo, da comenda que impede o trânsito a partir do túnel. E que aquilo se resolveria num instante, que, enfim. Isso é outro problema. Mas afinal de contas nem aquilo se resolveu. Mas é que eu não me quero chegar ao rochedo, ao tal rochedo, que eu também acredito, que não me esteja a enganar, acredito perfeitamente. Aliás, dá a ideia que é óbvio que haverá um rochedo de 2.000 toneladas ou não sei o quê. Mas aqui, ali junto à Restinga, nós não estamos a falar de rochedo nenhum. Estamos a falar de um resvalamento de uma fração de um passeio que, ok, a Câmara deve já estivemos aí e para terminarmos a nossa conversa, que já vai longa, queria apenas, e para encerrarmos, colocar-te uma questão que é a seguinte. A Vice-Presidente da Câmara anunciou há coisa de uma semana, ou pouco mais, a intenção, e de que já haveria empresários interessados, de lançar transportes fluviais para as praias da Rábida. Enfim, foi a única coisa que foi anunciada. Não sabemos muito mais sobre isto. Não sabemos se o ICNF valida esta opção, uma vez que há ali um parque marinho, uma zona protegida. Não sabemos se a APSS valida esta opção. Como é que vês este anúncio? No fundo é um anúncio. Vejo com grande preocupação, porque repara uma coisa, então no inverno, alguém acredita que vai haver barcos para as praias da Rábida no inverno? E então o que é que quer dizer que lá na penúltima página do tal regulamento do Rábida sem carros de 2026, quando diz que este sistema de impedir os carros de entrar, impedir os carros de saírem de Setúbal. Porque nós chegamos ali ao fundo da Avenida Luísa Todi, entramos na estrada que vai para a Figueirinha e não podemos sair da cidade. E o regulamento diz que, eventualmente, este sistema de impedir os carros de entrarem para a Serra da Rábida, ou seja, das pessoas irem para o Parque de Bredes e das pessoas irem livremente até o Alto da Serra ou até à Figueirinha, quando acabar a época balnear, diz que, eventualmente, este plano de impedir os carros de andar pela Serra da Rábida poder-se-ia, digamos, prolongar no tempo. Ok, então não se pode ir de carro. O povo não pode ir de carro para o Parque de Bredes, não pode ir de carro passear na Serra da Rábida, vai de barco, mas eles estão a tomar-nos por quem? Acham que nós somos o quê? Isso cabe na cabeça de alguém? Isso pode ser uma tentativa de lançar o barro à parede daquilo que eu estava há bocadinho a tentar dizer, que é o que eles querem, a família Mirpuri quer, é correr com o povo da Serra da Rábida para fora, é proceder aos seus, digamos, investimentos imobiliários, é recuperar as casas dos caseiros, umas dezenas que há ao longo da herdade da Comenda, e que eles quererão fazer as suas mansões para milionários e querem a serra toda para eles. Jaime, isso não é legítimo que o proprietário... Não é legítimo? Não, mas é que o Parque Natural da Rábida é um parque natural pela sua riqueza e biodiversidade, mas é um parque, a natureza e o Parque Natural da Rábida é do povo, porque foi o 25 de Abril que o criou para o povo e para as escolas e para os escuteiros e para os romeiros e para os visitantes e para os estudantes e para os estrangeiros e para os turistas e para os imigrantes e mas para o há propriedade pré-existente no Parque Natural da Rábida, que aliás não obedece às regras do Parque Natural da Rábida. Eu assisti a demolições, há coisa de 10, 15 anos, de casas. Aliás, uma das casas era da mulher de um deputado do Partido Socialista, da mulher, do Zé Magalhães. Noutra zona, lá para o lado da Azeitão. A casa foi demolida ao fim de muitos anos de processo em tribunal.
mas há uma casa ao lado que foi construída uns anos antes que não foi demolida. Pronto. E, portanto, a questão é esta. Os proprietários têm direito pergunto eu, se na tua opinião os proprietários têm direito a voltamos ao princípio. Voltamos ao princípio. Nós estamos a falar de um parque natural, um dos mais importantes e mais ricos parques naturais, que foi classificado em 2026 e 2023 como reserva da Unesco, como reserva da biosfera da Unesco. E só não teve uma classificação superior por causa da Cécil. E, portanto, o Parque Natural da Arrábida é do povo, não é da família Mirpuri. E, portanto, o povo tem direito a circular. E tem direito a descer às praias. Tem direito ao acesso às praias. E o que eles estão a fazer é cortar os acessos às praias. O caminho... Só mesmo para terminar, impedir os proprietários da Arrábida de fazer o que quer que seja equivale a deixar que as coisas fiquem em ruínas e que mais ninguém mexa naquilo durante muito tempo. Quer dizer, durante muito tempo não, eternamente, de acordo com essa perspectiva que tens. É isso? Não. Eu só estou a dizer que estes proprietários, estes novos proprietários gananciosos, agressivos, estão lá há 2019, estão há 7 anos como proprietários. Antes deles, houve muitos outros proprietários. Aliás, foi no início da nossa conversa. E sempre foi possível compatibilizar os vários proprietários das várias parcelas com a passagem pelos trilhos, as visitas de estudo, a circulação... Assim fica mais claro o teu ponto de vista sobre a questão da intervenção dos proprietários nas suas propriedades. Nós na marcha do dia... Paulo, deixa-me só dizer isto. Na marcha do dia 21, na caminhada do dia 21, nós colámos na porta de entrada, uma das portas de entrada do Palácio da Comenda, colámos lá um cartaz que dizia, a ver se eu me lembro, dizia: não a novos reis, Arrábida, património de natureza e do povo. Os donos da Comenda odeiam o povo, não querem o povo lá junto ao seu palácio, no Parque de Merendas, mas não querem o povo nos trilhos a circular pela Estrada da Arrábida. Sabes o que é que eles querem, numa palavra? Eles querem o litoral para eles. Eles que negam as alterações climáticas, dizem que não há alterações climáticas nenhumas, que isso é uma treta, foi uma invenção, mas eles, repara, eles aqui como na Albânia, estão-se a apoderar das zonas de frescura, das zonas do litoral e querem impedir o povo de usar aquilo que é nosso. Jaime Pinho, muito obrigado por teres aceitado o meu convite para esta conversa, que já vai longa. O Jaime Pinho, dirigente conselheiro do Bloco de Esquerda. Hoje estivemos a falar das ações de contestação e também da petição contra a intenção dos proprietários da herdade da Comenda de reclamarem para si a propriedade de 5 praias. Estão novas ações anunciadas. Ficou aqui uma porta aberta para a conjugação de esforços partidários, até em Setúbal. Vamos ver como é que as coisas correm. Jaime, muito obrigado. Obrigado por teres aceitado o meu convite. O filme que ias ver esta noite fica para amanhã. Fica para amanhã. Obrigado. Boa noite. Boa noite.